Primeiro assunto, a gente vai falar sobre cálculo de amostra, vamos falar sobre cálculo de amostra para os testes que a gente viu, e vamos falar sobre propensity score, tá? Vou explicar esses dois conceitos. Então, vamos começar pelo segundo, ele é um pouco mais rápido. Então, vamos falar sobre propensity, scores de propensão, propensity scores, né? O que são propensity scores? Primeira coisa, assim, mesmo que você nunca tenha ouvido falar do que é um propensity score, é um negócio que é útil de saber, ainda mais agora que você já conhece as regressões, tá? Agora que vocês conhecem os 4 tipos de regressão que a gente viu, a saber, regressão linear, logística, Poisson e sobrevida, propensity score é uma coisa muito útil de você saber na sua vida, sim. Muitas vezes você pode usar, é uma ferramenta bem interessante. Então, o propensity score, assim, de forma bem geral, ele é uma forma de resetizar estudos observacionais. Estudos observacionais. Tá? Na aula passada a gente falou sobre moderação, mediação, né? Análise de caminhos, né? PF-análises e tal, que abre para várias coisas depois. Tá? Eu vou voltar naquilo ainda. Mas eu vou explicar esses dois temas hoje para fechar essa parte. Depois a gente vai ter uma aula de inferência bayesiana e vai ter eu acho que tem uma aula a mais, que eu vou voltar ali naquela parte de mediação e moderação para falar sobre os DAGs, tá? Para a gente fechar isso também. Mas aí o propensity score é uma ferramenta útil para você, de forma, entre aspas, né, resetizar estudos observacionais. E aí como é que funciona? Então, primeiro, a gente tem que explicar o que é um RCT. Então, o que seria isso é a sigla em inglês, né? É um ensaio clínico randomizado. Ensaio clínico randomizado. Né? O que seria um ensaio clínico randomizado? Para quem... Eu acho que a maioria de vocês sabe, mas nunca é demais relembrar. Tá? O ensaio clínico randomizado, ele é assim. Primeiro eu vou mostrar o que ele não é. Tá? Então imagina que você tem aqui a sua população. Dessa população você vai extrair uma amostra. E nessa amostra você vai ter o grupo que seria aqui o exposto a alguma coisa e o não exposto a alguma coisa. Ou o grupo tratado e não tratado, ou o grupo que recebeu um tratamento, um remédio, fez alguma coisa e o que não fez. Tá? Aqui tem que agir aquela coisa e depois você vai... A ideia básica do estudo clínico é assim: você tira da população uma amostra de pessoas em que você vai expor elas a alguma coisa e uma amostra de pessoas que você não vai expor. Então, eu vou dar um remédio para um grupo e para o outro vai ganhar um placebo. Só que o ensaio clínico não é só isso. Você vai ter que olhar isso no tempo também. Então, você vai ter isso antes e depois você vai observar o mesmo grupo exposto e não exposto, que, né, o não exposto, você vai olhar depois. Então, na verdade, o delineamento de um ensaio clínico randomizado é uma ANOVA de 2 vias, porque você vai ter o efeito do grupo e o efeito do tempo também, tá? Então, todo ensaio, todo RCT é, pelo menos uma ANOVA de 2 vias. De 2 vias, que é o grupo e o tempo. Grupo e tempo, tá? Ao mesmo tempo. Você não necessariamente precisa ser só 2 medidas repetidas, pode ser mais, mas pelo menos 2. Então você quer ver o efeito do grupo e também se tem diferença entre os grupos no basal, e você vai querer saber se tem diferença entre os grupos depois de um certo tempo, e aí você pode fazer 2, 3, 4 medidas, quantas você quiser, mas pelo menos 2, tá? O ensaio clínico, isso é uma parte do ensaio clínico. Uma parte do ensaio clínico é o delineamento, né? Então, todo ensaio clínico tem 2 pedaços. Aqui. Isso é o delineamento do ensaio clínico. Tá? Então, o gráfico básico de um ensaio clínico, ele é assim: você vai ter o antes e o depois, e você vai ter, né, aqui o grupo controle e o tratado. Vou ter aqui o controle e o tratamento. Tá? Meu Deus, que controle feio.
Aqui, né? Então você vai ter o grupo controle. Meu Deus, ficou pior ainda. Mas vai escrever mal assim no inferno. Meu Deus, coisa horrível. Nossa, não sei como você não fica com vergonha dessa letra feia. Misericórdia. Controle. Porra. Então, o gráfico básico de um ensaio clínico é isso. Você vai ter o tempo e vai ter os grupos sobre uma certa variável dependente aqui, um desfecho, para um certo desfecho. Tá? Isso é o ensaio clínico. Mas aí falta o randomizado. Né? O que seria a randomização? A randomização funciona assim. Por exemplo, se eu chegar na população e começar a sortear as pessoas, né? Eu pego uma pessoinha aqui, coloco aqui. Aí pego outra pessoinha aqui e coloco aqui. Quando você sorteia um certo número de pessoas em cada grupo, pode acontecer por azar, né? De você ter no seu grupo exposto mais homens do que mulheres. E no grupo não exposto, mais mulheres do que homens. Pode acontecer, por azar, né? Por quê? Porque na população você pode ter mais homem do que mulher. Então, por exemplo, se você começar a coletar os grupos, né? Assim, sem critério, começar, não nem sem critério, mas se você começar a fazer por uma amostra aleatória, né? Conforme você vai aumentando o tamanho da amostra, esses grupos vão ficar parecidos com a população, né? E pode ser que, por acaso, na população tenha mais homem que mulher, ou mais mulher que homem, né? Então, esse desbalanceamento no gênero, por exemplo, pode aparecer nos grupos. E se ele ficar, se forem grupos cada vez maiores, vai aparecer esse desbalanceamento também. E aí, isso induz um certo viés, né? Qual seria o viés? Que se você tiver mais homem no exposto e mais mulher no não exposto, você tem dois efeitos competindo, que é o efeito de você tomar o remédio ou não e do sexo. Se o sexo é uma variável que pode afetar o desfecho, a variável dependente, né? E aí você vai ter dois efeitos competindo, que é o efeito do sexo e o efeito do grupo. Se você observar a diferença está no sexo ou no grupo? Você não sabe, né? Você não sabe. E aí vale a pena relembrar aquilo que a gente viu. Se você tem uma exposição, que aqui no caso é o grupo, aqui, e você tiver um certo desfecho, que é o Y, aqui, né? Se você tiver a variável sexo, por exemplo, pode ser qualquer outra, idade, né? Também costuma ser um outro tipo de variável que é muito comum randomizar, tá? Se você tiver essas variáveis e você vê que ela tem relação tanto com a exposição quanto com o desfecho, né? Então, por exemplo, eu pego aqui sexo, masculino e feminino, né? Eu tenho mais homem no grupo exposto, mais mulher no não exposto. Logo, tem uma associação entre sexo e a exposição, e o grupo, né? Se o grupo exposto são pessoas mais velhas e o grupo não exposto são pessoas mais novas, tem uma relação de idade com o grupo exposto, né? Com o grupo. E se eu encontrar significância do grupo, por exemplo, no Y, e eu encontrar significância do sexo também, eu encontro que em relação ao desfecho, homens e mulheres são diferentes. E em relação à idade são diferentes também. Eu não sei qual efeito está fazendo, qual efeito é causal. Se aqui no caso são variáveis de confusão, né? Eu não sei se o efeito está nessas variáveis ou na exposição, né? Ela está competindo aqui, né? Isso aqui é um viés. Isso aqui é um viés de pesquisa. E é um viés por conta da não randomização, né? Então, o que significa randomizar? Randomizar vem assim, em português, na verdade, não existe essa palavra, randomizado. O que existe é aleatorizado, né? Então, mas isso é um preciosismo, né? Aleatorizado. Aleatorizado. Não, é sem o E. Aleatorizado. Né? De aleatório, tá? Então, o ensaio clínico aleatorizado é quando você faz uma amostra aleatória dentro dos extratos das variáveis de confusão. Isso é importante anotar. Então, o ensaio clínico aleatorizado, né? Isso você não vê na literatura, você vê mais RCT mesmo. O ensaio clínico aleatorizado é um sorteio dentro dos extratos, e extratos com S, não é com X, tá? Não é extrato de tomate. Dentro dos extratos gerados a partir das variáveis de confusão. Das variáveis de confusão. E essas variáveis de confusão são definidas teoricamente. É a sua teoria que diz que na relação entre o grupo e o desfecho, o sexo importa e a idade importa. Pode ser outras variáveis.
É que sexo e idade costuma ser muito comum, tá? Em ensaios clínicos você aleatorizar, tá? Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão comigo, assim, né, nessa parte? Até aí tudo bem, né? Beleza. Então, o que eu tenho que fazer aqui para deixar esse ensaio clínico? Então, de novo, o que seria um ensaio clínico? O ensaio clínico é o delineamento. Eu vou pegar um grupo exposto e um não exposto e vou observar antes e depois. Isso é um ensaio clínico. Aí, o que é o aleatorizado? É eu cuidar dessa parte. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, determinar minhas variáveis de confusão. Primeira coisa. Então, aqui o primeiro, né? É determinar as variáveis de confusão. O que atrapalha de confusão, beleza, né? O segundo seria criar os extratos. Criar os extratos. Né? E depois, o terceiro seria sortear dentro de cada extrato. Sortear dentro de cada extrato. Então, eu vou fazer? Como é que eu faço aqui? Então, eu vou pegar, por exemplo, essa amostra aqui, né? Vou jogar para cá, deixar um pouco maior. Então, eu vou ter o meu grupo exposto e não exposto antes, tá? Eu vou fazer só um pouco maior. Então, eu vou ter aqui o meu grupo exposto, meu grupo não exposto, né? Depois eles vêm para cá no pós, tá? Eles vão vir para cá assim, beleza. Aí eu vou ter aqui o meu exposto, né? Que tomou remédio, não exposto, que tomou placebo. Aí vamos imaginar que os meus extratos é sexo e idade. Sexo masculino e feminino e idade, né? É a média da idade. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o grupo exposto e não exposto e vou dividir em pedaços, e vou dividir em extratos. Qual que é o primeiro extrato? Eu vou dividir ele no grupo masculino e feminino. Tanto em cima quanto embaixo. Masculino e feminino, tá? E aí o que eu vou fazer? Na hora que eu for sortear na população, quando eu sortear essa pessoa do sexo masculino, eu vou colocar ela aqui. Tá? E aí eu vou sorteando as pessoas, mas prestando atenção no sexo delas. Então, se eu sorteei uma masculino aqui, eu tenho que sortear um feminino e colocar aqui também. Tá? Ou seja, eu tenho que prestar atenção para que o número de homens e mulheres no grupo exposto seja igual. Seja a mesma quantidade de homens e mulheres. Aí eu vou estar corrigindo para o sexo. Né? Porque aí o sexo não vai fazer diferença, porque é a mesma quantidade de homem e mulher. E eu vou fazer o mesmo para baixo. Vou fazer para cá também. Toda vez que eu coletar um homem, vou coletar uma mulher. Tá? Só que aí eu tenho que levar em conta a idade também. Então, se eu pegar uma pessoa do sexo masculino de 20 anos, eu tenho que pegar uma mulher do sexo feminino de mais ou menos 20 anos também. Né? Eu posso colocar um ano para mais ou para menos. Tal. E a mesma coisa, no grupo não exposto. Se eu pego uma pessoa de 30 anos, um homem, tem que pegar uma mulher de 30 anos. E aí, o que vai acontecer no final? Quando você sortear todo mundo, né? Dentro de cada extrato, você vai sortear o mesmo número de pessoas. No final, você vai ter duas amostras que são balanceadas para sexo e idade. Vai ter a mesma quantidade de homem e mulher, e a média da idade do exposto vai ser parecida com a média da idade do não exposto. Né? Isso é o randomizar. Né? O randomizar é isso. É você criar os extratos e dentro de cada extrato sortear. Né? Qual que é a vantagem de fazer randomização? Então, isso é um método. Randomização. Qual que é a grande vantagem? Os grupos ficam mais homogêneos, né? Os grupos ficam mais parecidos. E aí você vai estar controlando todas as variáveis, exceto aquilo que você está manipulando, que é um grupo exposto e um não exposto. Então, a grande vantagem é um termo que eu falei na aula passada, que é o ceteris paribus. Ceteris paribus. Paribus. Não é paribus. Meu Deus, que desgrafia do satanás. Ceteris paribus. Tá? Se você não anotou isso, esse é um termo legal. O que é ceteris paribus? É um delineamento, uma situação experimental em que você controlou dois grupos, onde os grupos são totalmente homogêneos, é tudo igual. A única coisa que varia é o que você está querendo ver, que é a manipulação. Um grupo é exposto, o outro é não exposto a alguma coisa. Isso é o ceteris paribus. Qual é a grande vantagem é essa, né? Da randomização. Qual que é a desvantagem? A amostragem dá trabalho. A amostragem, né, que é esse processo de selecionar as amostras, dá trabalho. Então, por exemplo, se você for randomizar para muita coisa, sexo, idade, renda, local onde a pessoa mora, vai ficando impraticável.
Porque aí você faz um grupo, aí você tem que achar um match exatamente igual, né? Mesmo para N pequeno, às vezes demora muito para achar alguém que bata com a pessoa do outro lado. Então, tem um trade-off aqui. Tem uma decisão, na verdade. No planejamento da pesquisa, antes de coletar o primeiro paciente, você tem que pensar nisso. Tá? É impossível randomizar para tudo. Né? E aí, até alguma coisa interessante, é um ponto que, em geral, as pessoas não falam muito sobre isso. Que, para quem já é meio... Eu uso o termo chulo mesmo. Para quem é muito punheteiro de pesquisa, assim, que é a pessoa que sabe aplicar, mas não pensa muito, né? Tem gente que fica cuspindo regra pronta. Uma dessas regras é assim: não, a melhor forma de testar causalidade em pesquisa clínica é o ensaio clínico randomizado. Tá bom, né? Mas você consegue randomizar para tudo? Se você consegue randomizar para tudo, eu concordo com você, né? Mas todo ensaio clínico randomizado, ele é randomizado para algumas coisas e não tudo, né? Então, no fundo, se você pensar filosoficamente, você nunca consegue randomizar para tudo, né? Nunca, tá? Então, nossa, será que RCT mesmo existe? Tá? Essa discussão é sempre importante. Então, tem uma observação aqui a ser feita, que assim, é muito difícil randomizar para tudo, para qualquer variável. Isso é importante, porque o povo que fica cuspindo essa regra, em geral, não te fala isso. Né? Não, eu publiquei, foi publicado um estudo que é um ensaio clínico randomizado. Está lá no título do artigo, né? O título do artigo está lá, 2 pontos, ensaio clínico randomizado. Mas você não lê as letras miúdas. Ele randomizou para quê? Ele randomizou para sexo e idade. Por exemplo, imagina o seu problema de pesquisa, sexo e idade é importante randomizar. Mas ele não randomizou para renda. E renda também é importante. É um viés. Né? E aí ele não falou nada da renda. É um viés, é uma limitação da pesquisa. Você tem que ficar de olho nisso. Tá? Não é porque o cara publicou uma coisa, ele botou o nome de RCT, que é o RCT para tudo, inclusive aquilo que é importante ser randomizado. Tá? É importante você ficar de olho nisso, tá? Isso aqui vale ouro. Essa informação é gold, tá? Então, é muito difícil randomizar para tudo. Você não tem como. E aí, o que acontece? Muitas vezes, e aí por causa, sobretudo, disso, se você tentar randomizar para tudo, a coleta de dados fica impossível. Né? Fica impossível. Só que depois, se você consegue randomizar para várias variáveis, na hora de fazer análise estatística, fica muito fácil. Você vai cair assim, tipo numa nova, simples. Você não precisa controlar para nada, porque você controlou tudo na randomização. Tá? Só que, na prática, isso é muito difícil de conseguir. Você controlar para tudo. Né? Então, o que acontece na prática? Na prática, quando você faz isso aqui, determinar as variáveis de confusão, né? Quando você determina esse 1, você vai ter uma lista de variáveis aqui. Né? Vai ter uma lista. Algumas dessas variáveis você escolhe randomizar, e algumas dessas variáveis você escolhe colocar como variável de controle na pesquisa. Vocês entenderam isso que eu falei? Isso é importante. Vocês estão me acompanhando, gente? Como é que tá o Glasgow de vocês? Vocês estão me acompanhando? Essa é uma discussão meio técnica. Tá fazendo sentido? Hein? Então, assim, quando você pega esse 1 aqui, que é determinar as variáveis de confusão. Vamos imaginar uma situação que você tem muitas variáveis de confusão, por acaso. Você tem várias, tá? Estudo epidemiológico, alguma coisa assim. Você não vai conseguir randomizar para tudo. Não tem como randomizar para tudo, tá? Você vai randomizar para algumas. Você escolhe lá quais são as mais factíveis de randomizar. As outras, não quer dizer que você não vai fazer nada com elas. Quando você for rodar um modelo de regressão, vou até dar um exemplo aqui, ó. Vou até dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui a minha pergunta de pesquisa, tá? A minha pergunta de pesquisa é saber se a educação, os anos de escolaridade, afetam se você faz esporte ou não. Se os anos de escolaridade, ele é um fator associado com você fazer esporte ou não. Eu estou usando o banco de dados que você já conhece para ficar mais fácil. Essa é a minha pergunta de pesquisa, tá? Quero saber se você fazer os anos de escolaridade é um fator associado com fazer esporte, que é IES aqui, com fazer esporte. Beleza. Deixa eu colocar aqui o coeficiente, colocar o odds ratio, que eu não pus antes. Tá. Então aqui, né, a educação, né, a cada um ano a mais de educação, aumenta 26% a chance de fazer esporte, tá? Se você está fazendo a lista, você consegue fazer isso, entender isso aqui rapidamente, espero, tá? Espero, mas se tiver dúvida, pergunta, tá bom? Então, a cada um ano a mais de educação,
aumenta 26% a chance de você fazer esporte, que é essa variável de referência, tá? Beleza, gente? Beleza essa interpretação? Avisa aí, vocês estão vivos? Vivos? Beleza, isso, avisa, gente, vocês estão vivos ou não, cacete, tá? Não me deixe falando sozinho. Muito bem. Então, beleza, 26%. Agora imagina, ó, a minha pergunta de pesquisa, o que eu quero saber, a minha exposição é a educação. Essa é a minha pergunta de pesquisa. Isso que vai ser publicado, isso que eu quero que seja dito nos jornais, né? Que você sendo mais escolarizado, aumenta a chance de fazer esporte. Beleza. Só que tem variáveis de confusão aqui importantes. Uma delas é sexo. Tá? Sexo não é uma variável importante para a minha teoria, porque eu escolhi isso. Eu podia escolher também colocar o sexo na teoria, tá? Mas eu não quero. Na minha pergunta de pesquisa, eu quero ver o efeito da educação em fazer esporte. Beleza. Eu sei que sexo na minha teoria, sei lá, por dados anteriores, homens e mulheres têm proporções diferentes de fazer esporte. Então, como é que eu faço isso? Ou, na hora de selecionar as pessoas que fazem parte do grupo Eduque, né, dessa amostra, eu teria que colocar um número igual de homens e mulheres, tá? Então, como é que eu vejo se eu fiz isso? Como é que eu vejo? Eu vou pegar a variável Eduque e vou fazer um teste T. Ó, eu pego a variável Eduque e eu quero saber se a proporção de homens e mulheres é igual. Então, cadê? A variável Eduque, coloco aqui e pego a variável sexo, tá? Aí eu vejo, ó, o que eu quero saber? Ó, não deu significativo. Não deu significativo. Então, o que isso quer dizer? Coloco aqui, né, o descritivo. Não deu significativo, ó, os intervalos cruzam. Então, quer dizer que homens e mulheres têm a mesma escolaridade. Então, na hora de selecionar as minhas amostras, homens e mulheres têm a mesma escolaridade, tudo bem. Então, aqui no caso, apesar de, em teoria, o sexo ser uma variável de confusão, quando eu selecionei as pessoas da amostra, homens e mulheres têm a mesma escolaridade, então tá tudo bem. Então, assim, não precisaria colocar sexo, tá? Mas vamos imaginar que eu desbalanceei isso. Vamos imaginar que eu não pensei nisso. Eu fui coletando as pessoas e não prestei atenção, né? E aí eu vou fazer o teste T, puxa, homem e mulher deu educação diferente, né? Nível de escolaridade diferente entre homem e mulher. Aí o que teria que fazer? Como eu já não fiz na randomização, eu teria que colocar aqui. Então, ó, repare que o número aqui é 1,26. Quando eu coloco o sexo aqui, ó, mesmo não sendo significativo, quando eu coloco o sexo, ó, deu 1,2667. Deixa eu ver quanto que era antes. 1,2673. 1,2673. Quando eu coloco o sexo, ó, era 73, né? Ó, cai para 67. Mesmo o sexo não tendo relação com a educação, que a gente viu aqui embaixo, ó, que não é significativo, ele rouba um pouquinho. Ele rouba uma teteinha, né, aqui do odds ratio, tá? Aí, por exemplo, idade. Idade é uma variável que também está relacionada com anos de escolaridade. Isso é meio óbvio. Idade é relacionado. Quanto mais mais idade você tem, a rigor, mais anos de escolaridade. Então, idade seria uma variável de confusão. Faz sentido. Aí, o que eu tenho que fazer? Se eu não randomizei, né? E é difícil randomizar, porque eu quero pegar pessoas com idades diferentes, né? Eu coloco aqui como covariante. Coloco aqui, ó. Aí aqui, ó, caiu para 1,23, ó. Já deu mais uma roubada. Tá vendo? Então, a idade é importante por si mesma, mas ela deu uma roubadinha, tá? Então, eu quero que os senhores e as senhoritas percebam qual é a diferença entre randomizar e controlar. Então, o que é randomizar? Randomizar é fazer isso aqui, ó. Na hora de selecionar as pessoas, eu controlo, né, os homens e as mulheres pela educação. Eu pego homens e mulheres com um grau de escolaridade parecido. E como é que eu sei que deu certo? Eu faço um teste T entre a educação e o sexo. Se não der significante, quer dizer que os dois grupos são pareados. Beleza. Então, aqui, nesse caso, eu não precisaria colocar o sexo. Mas a idade faz sentido teórico, né? Que quanto mais velho você fica, maior sua escolaridade. Então faz sentido colocar o sexo, a idade aqui, né? Então, nessa pesquisa, eu estou randomizando para sexo e estou controlando para idade, tá? Pegaram esse ponto, gente? Isso aqui é nevrálgico. A galera come uma bola federal aqui, senta na jabiraca na hora de explicar isso aqui. Explica tudo errado. Não entende nada, tá? Os punheteiros de RCT estão randomizando. Aí não sabe a diferença entre randomizar e controlar, tá? Isso é muito importante. Então, temos que anotar. Vamos anotar. Deixa anotado. Isso aqui você tem que anotar no seu coração. De verdade, gente. Tem que anotar no seu coração, tá? Então, assim, randomizar é algo relacionado com a amostragem. Amostragem, né? Controlar
diz respeito à análise estatística. Análise estatística, isso é muito importante. Tá? Então, chegamos a uma conclusão muito importante aqui, que é impossível randomizar para tudo. Então, alguma coisa você vai ter que randomizar, mas outras coisas você vai ter que controlar, que é colocar na análise. E tudo isso vai ter que estar descrito no seu plano de pesquisa. O que você randomiza, o que você controla. E não tem certo e errado, tá tudo certo. Se você planejou a priori e consegue justificar, GG é vitória. Não tem nenhum problema. Tá? E aí tem uma frase de um estatístico, né? Que eu esqueci, não é o Box. Esqueci o nome dele, não é o George Box. Acho que é o Kellman, eu não lembro. Mas é um estatístico que ele fala assim, o que não se randomiza, se controla. Se controla. Essa é a ideia, tá? O que não se randomiza, se controla. É isso, tá? E aí eu quero que vocês coloquem em perspectiva essa coisa do RC. Por isso que aquela eu acho uma babaquice mesmo quem dá aula falando isso. Claramente a pessoa tá lá nos anos 80, 90, falando... Primeiro, o povo começa a falar de Bradford Hill. Mais velho que andar pra frente. Você tem que assistir a aula já tomando anti-histamínico, que é coisa de velho. Ficar falando de Bradford Hill ainda para falar de causalidade. Misericórdia, Jesus, Maria, José. Né? Primeira coisa. E outra coisa é aquela coisa de pirâmide de evidência. Misericórdia. Que aqui embaixo é o estudo de caso, e lá em cima é o RCT e a meta-análise. Vai se catar, puta bobagem. Tá? Todos os estudos são igualmente importantes. Todos. Não tem essa pirâmide de evidência. Não existe isso. Tá? Senão você fica fazendo uma meta-análise para mostrar que todos os estudos são ruins. Então para que você fez a porra da meta-análise? Não faz nenhum sentido. Nenhum sentido isso, tá? Então todos os estudos são importantes. Todos. Você tem que ensinar pro cara, de novo, a coisa do punheteiro de meta-análise, que tem preguiça de ficar pipetando, né? E faz meta-análise e acha que tá lá o rei da cocada preta. Bobagem. Tá? Parar com isso também. Misericórdia. Né? Parar com essas disputas de ego, puta babaquice. Então, assim, o estudo de casos, a série de casos, é tão importante quanto a meta-análise. Se for bem feita, compara a meta-análise feita com a bunda, com uma série de casos bem feita. A série de casos bota pra mamar, né? Dá um pau, no sentido de gerar perguntas e tal. O estudo transversal é super importante, mesmo tendo vieses. Super importante. E na próxima aula eu vou explicar o DAG. Dá para você inferir causalidade de estudo transversal. Às vezes melhor que estudo longitudinal. Tem que explicar a justificativa para isso. Mas o povo fica nessa babaquice de pirâmide de evidência e aí para de estudar. Porque gosta das receitas prontas, gosta do xamanismo. Bobagem, tá? Então, assim, essa conclusão é importante. O que você não randomiza, você controla. E agora vocês são bandido mal, você sabe fazer regressão. Aí fica fácil fazer essa discussão agora. Agora, vai falar com o cara que nem sabe interpretar coeficiente de regressão. Complicado. Ficou difícil, né? Eu fico puto vendo docente falando isso ainda. Falando essas coisas de pirâmide de evidência. Isso eu fico bolado. Aluno não. Aluno você tem espaço para ser idiota. Mas docente... Ai, preguiça, que preguiça. Né? Pelo menos estamos aqui, né? E passe isso para frente, tá? Isso é importante. Lembrando, falei aula passada, estou falando de novo. Eu estou vocês, os senhores e as senhoritas sabem, eu estou colocando as aulas gravadas numa playlist no YouTube. Passa essa playlist para frente. Manda pro seu orientador assistir as aulas, tá? Fala para ele assistir lá, em vez das séries que ele fica fazendo binge, fala para ele ficar assistindo isso aqui devagarzinho. Só temos a ganhar, jogando as garrafas no mar, tá, gente? Isso é muito importante. Então, algumas das suas variáveis de confusão você vai randomizar e outras você vai controlar na regressão, tá? Beleza. Isso tem que estar tudo no seu planejamento de pesquisa. Ótimo, tá? Eu não falei do propensity score ainda, tudo isso aqui é preâmbulo, tá? E aí, o que acontece agora? Vamos imaginar uma situação em que quando você determina as variáveis de confusão, você tem muitas. Muitas. Então, imagine uma situação em que eu tenho, situação. Por acaso, e acontece muito em estudo epidemiológico, né? Imagina uma situação que eu tenho muitas variáveis de confusão. Variáveis de confusão. Um estudo grande lá, eu tenho... Muita coisa afeta a relação entre a exposição e o desfecho. A exposição e o desfecho e os grupos, tá? Tenho muitas. Aí você vai me perguntar, mas quanto? Né? Muitas, 10, sei lá, depende do tamanho de amostra, tá? Temos muitas variáveis de confusão em relação ao tamanho de amostra. Às vezes o tamanho de amostra é pequeno, se você já tem 5 variáveis de confusão, é muita coisa, né? E como o seu N é pequeno, dificilmente você consegue randomizar. Caso de doença rara. Então vamos falar aqui, deixa eu apagar essa parte,
vamos falar aqui dos usos do Propensity Score. Então, primeiro, vocês entenderam a problemática aqui do ensaio clínico randomizado, entenderam a problemática, né? Então, vamos falar dos usos do Propensity Score. Propensity Score. Tá? O primeiro uso é quando você tem eventos raros, né? E amostra pequena. N pequeno, né? Por evento raro. Por eventos raros. Pode acontecer se o N é pequeno, aí fica muito difícil randomizar, porque tem pouca gente, e aí fica um monte de variável de confusão sobrando, tá? Pode acontecer. Segunda coisa é quando você tem um estudo epidemiológico complicado mesmo, né? Então, delineamentos epidemiológicos difíceis. Então, é um estudo que você vai na casa das pessoas, tem um monte de variável acontecendo ali, né? E aí você coleta as variáveis, mas tem muitas, tá? E o terceiro é uma questão de quando você não fez randomização, tipo, para casos de estudos transversais, sem RCT, estudos não randomizados. Não randomizados. Então, imagina que você não conseguiu randomizar, por uma razão qualquer, para nada, você não conseguiu randomizar para nada, e aí você tem um monte de variável de confusão e estudo transversal, ou, no caso aqui é longitudinal, né? Você tem um estudo longitudinal antes e depois, só que tem, você coletou o exposto e o não exposto, mas você tem um monte de variável de confusão. E você não conseguiu randomizar por uma razão qualquer, tá? Então você tem um estudo não randomizado. Você pode usar o Propensity Score nessas 3 situações. Beleza. E aí, como é que ele funciona agora? Como é que funciona o Propensity Score? Parece um negócio mágico, mas não é. Os caras, eu esqueci o nome deles, devia falar o nome deles. Os caras que bolaram isso, esqueci de colocar, não, eu vou pegar hoje ainda. Os caras que bolaram esse método, né, é um método perspicaz, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber, Propensity Score não é nada além de uma regressão logística, tá? Então, Propensity Score, no fundo, Propensity Score é uma regressão logística. Regressão logística. Tá? Só isso, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem a sua pergunta de pesquisa, tá? Eu tenho a minha pergunta de pesquisa. Vou pegar até o exemplo que eu usei. Então, a minha pergunta é assim: eu quero saber a probabilidade de esporte, de fazer esporte, igual assim, né? Regressão logística. Vai ser igual a idade, sexo, né? O EDUC, escolaridade, idade, sexo, o que você acha da vida, horas de TV e filhos. Tá? O childs, lá, tá? Então tem lá 6 variáveis. Então, idade, sexo, educação, o que você acha da vida, horas de TV e filhos, tá? Essa é a minha pergunta, mais o erro. Então aqui no caso seria uma regressão logística, tá bom? Você tem que identificar dessas variáveis o que são as suas variáveis, o que é a sua exposição, né? E quais são as variáveis de confusão aqui, que você colocou só para controlar. Vamos imaginar, vou pegar o mesmo exemplo, que a minha pergunta de pesquisa é o efeito da educação. Eu quero saber o efeito da educação no esporte. Tá? Isso aqui é a minha exposição, e esse é o meu desfecho. Então, lembre que isso é definido teoricamente. Você podia colocar qualquer outra variável como exposição, ou até mais de uma, não tem problema. Deliberadamente, eu estou escolhendo educação como exposição e fazer esporte como desfecho. Vocês estão comigo, gente? Vocês estão entendendo aqui que isso aqui é uma decisão teórica? Tá? Coragem. Tá? Fala, gente, fala. Porque isso aqui é importante. Fala. Tá? Então, o que eu estou escrevendo na minha pergunta de mestrado e doutorado é fatores associados, educação como um fator associado para fazer esporte. E aí você faz toda a discussão sobre isso. Mas tem várias variáveis de confusão. Então, todas as variáveis de confusão que eu tenho são essa aqui. A sua idade, o seu sexo, o que você acha da vida, quanta TV você assiste e os filhos. Tá? Eu tenho 5. Aí vamos imaginar, por acaso, que eu tenho um N pequeno. Eu tenho um tamanho de amostra, sei lá, eu tenho 20 pessoas. Imagina que é uma população rara, alguma coisa específica. Eu tenho 20 pessoas. Se você tiver um N 20, 30 pessoas, para fazer um modelo de regressão com 6 variáveis, o modelo vai começar a dar pau. Tá? O modelo não converge, ele vai ter muita dificuldade de calcular os betas.
Porque eu tenho muita variável para pouco N, né? Então, é o N pequeno, né? Então, às vezes pode acontecer. Ou, às vezes, eu não randomizei para nada. Então, imagina que esse é um estudo não randomizado. Eu só coletei as pessoas, coletei as variáveis de confusão, né? Idade, sexo, tal. Mas aí, quando eu for testar a educação versus essas outras variáveis aqui, quando eu for testar a educação com sexo, faço um teste T. A educação com a idade, faço uma correlação. A educação com o que eu acho da vida, faço uma nova. A educação com horas de TV, faço uma correlação. A educação com os filhos, faço outra correlação. Quando eu faço a comparação da educação com as outras variáveis, vamos imaginar que algumas dão significativas. Ou seja, é um viés. Né? Ou seja, a educação é relacionada com algumas das variáveis. E se essas variáveis são relacionadas com desfecho, acabou. Temos um fator de confusão. Perceberam a problemática, gente? De novo, eu quero o ok de vocês. Vocês entenderam isso? Entenderam, né? Tá, então eu vou perguntar cada parte, porque aqui é importante. E aí eu percebi, puxa, na hora de... como eu não randomizei, eu dei azar. Né? Então, existe relação, por exemplo, entre horas de TV e educação. Por exemplo. Então, horas de TV é um fator de confusão. Porque horas de TV também é relacionado com esporte. Problema, né? E aí, o que eu posso fazer? Eu tenho um N pequeno, vamos imaginar, tenho um N pequeno, tenho um monte de variável de confusão, e aí se eu coloco todas juntas, não roda o modelo, não converge, dá problema para gerar os betas. O que eu posso fazer? Vou criar o meu propensity score agora. Não pisca agora. O que eu vou fazer? Na minha pergunta de pesquisa, a variável dependente é fazer esporte. Tá? Eu vou criar um outro modelo. Ó, agora o propensity model. Propensity model. Como é que eu vou fazer? O meu Y vai ser agora a educação. Eu vou pegar a minha exposição e transformar no desfecho em outro modelo. Então eu pego a educação, coloco educação. No caso aqui, como a educação é contínua, vai ser uma regressão linear, tá? Mas dá para fazer como regressão logística, no caso, geralmente, quando a gente faz ensaio clínico, os grupos, aqui, né, a variável de exposição, ela é categórica, você faz regressão logística, mas dá para fazer por regressão linear, depois eu faço um exemplo também, tá? Então eu vou colocar o educ, tá? Veja que o educ, na minha pergunta de pesquisa, o educ é exposição. Eu vou criar um outro modelo paralelo, abro um parênteses, vou criar um modelo do educ igual às variáveis de confusão. Idade, mais sexo, mais life, mais hora de TV, mais filhos. Mais o erro. Tá? Eu vou criar um outro modelo em que minha exposição vai ser o Y, tá? E as variáveis de confusão são os X. Isso aqui é variável de confusão. Beleza. Vocês lembram? Ó, agora eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês lembram. Você lembra quando eu fiz a regressão logística? Isso vale para qualquer regressão, tá? Quando eu fiz a regressão logística, eu coloquei o educ e o sport. Tinha um certo odds ratio. Quando eu coloquei uma variável, a variável não dá uma roubadinha? Ela não rouba um pedacinho? Vocês lembram disso, gente? Eu vou ter que fazer de novo. Vocês lembram que quando eu coloco o educ com o sport, aparece um odds ratio. Quando eu coloco outra variável, dá uma roubada. Né? Diminui um pouquinho o odds ratio, porque ela dá uma roubadinha. Normal. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Não pisque agora. O que eu estou fazendo? Quando eu coloco cada uma dessas variáveis, né, eu quero saber a variância da educação. A variância da educação, quando eu coloco a idade, eu coloco o quanto que a idade explica da variabilidade da educação. Quando eu coloco o sexo, o quanto que o sexo explica da variabilidade da educação. O quanto que o life explica da variabilidade da educação. O quanto que horas de TV explica. O quanto que filhos explica da variabilidade da educação. Tá? Se vocês entenderam isso, o que quer dizer o erro? O que quer dizer o erro? Ó, quando eu coloco idade no modelo, a idade rouba um pouquinho da variabilidade da educação. O sexo também. O life também. Horas de TV também. O filhos também. Tá? O que quer dizer o erro nesse caso? Eu tenho educação, a educação das pessoas tem uma certa variabilidade, tem uma oscilação, tem um desvio padrão das pessoas. Quando eu pego esse desvio padrão das pessoas e coloco o sexo rouba um pouquinho da variabilidade da educação. Depois a idade. O que eu acho da vida, horas de TV, filhos vão roubando pedaços. Né? O que é o erro? O que sobra? Como que você explicaria o erro? Vai, gente, coragem. Vai, gente, isso é nevrálgico. Isso é um propensity score. Se você conseguir explicar o que é o erro, isso é o propensity score.
Vai, gente, tenta. Tenta, vai. Não tem certo e errado, tenta. O que seria o erro? Eu peguei a educação, tem uma certa variabilidade. Aí eu peguei a idade rouba um pedaço. O sexo rouba um pedaço da variabilidade. O life rouba um pedaço. Horas de TV rouba um pedaço. Os filhos roubam um pedaço. O que sobra? Né? Quando você pega todas essas variáveis e coloca no modelo, o que é o erro? O erro é a variância, não pisque agora, o erro é a variância da educação excluindo todas as variáveis de confusão. É como se você tivesse randomizado. É como se você tivesse randomizado. Vocês pegaram isso, gente? Hein? Desgraça, isso é a parte mais importante da aula hoje. Essa é a parte importante, tá? Se vocês estão dando ok, por que não falaram? Malditos, né? Por que vocês não falaram? Essa frase é importante, tem que ser meditada, tá? O povo ficou usando propensity score, fala, estou usando propensity score, aí todo mundo, aí na hora de explicar, ninguém consegue explicar de verdade. Fica essa síndrome de pequeno poder do pau pequeno do cacete. Então, vamos lá, gente, isso é nevrálgico. Nesse modelo, o que é o E? O que é o erro? O erro seria a variância, a variabilidade do desfecho, né, da variável dependente, do desfecho, que é o educ, excluindo o efeito das variáveis de confusão. Das variáveis de confusão. Então é como se eu tivesse randomizado. Pegaram essa parte? É como se eu tivesse randomizado. É pegar o erro, é pegar o resíduo do modelo. Percebe? Então, agora vamos ver como é que isso funciona na prática. Então aqui, ó, vamos imaginar, coloco lá, aqui o nosso modelo. Então, ó, eu tenho a variável que eu quero saber é a educação. Aí eu coloco idade, o que eu acho da vida, as horas de TV, o número de filhos, cadê os filhos aqui? 3, 5, sexo e as horas de TV aqui. Tá? Vamos imaginar que meu N é pequeno, né? E quando eu coloco todas essas variáveis, vamos imaginar que esse modelo aqui, ele não roda. Ele não gera direito odds ratio, o intervalo de confiança dá erro, o modelo não fica bom, tá? Porque meu N é pequeno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou rodar um outro modelo em que o educ agora é o Y, o educ é o Y, então eu vou fazer uma regressão linear. Regressão linear. Pego aqui o educ, cadê o educ? Aqui, o educ é a minha variável dependente agora, e aí eu vou colocar como independentes as outras variáveis. Então, essa variável aqui, se você faz esporte, não entra mais, não entra aqui, tá? Não entra aqui. Então eu coloco o educ, vou colocar o sexo, sexo, o que eu acho da vida, horas de TV, os filhos e a idade. Você vê isso. Só não coloco se você faz esporte, porque isso tem a ver com a minha pergunta de pesquisa. Coloquei isso aqui, tá? Quando eu faço esse modelo, eu não ligo mais para esses coeficientes, eu não quero saber deles. Porque ó, cada um desses estimates, ele está roubando um pedacinho do educ. Cada um deles está roubando um pedacinho do educ. O que eu quero? Você vai aqui no save e você vai salvar os resíduos do modelo, que é o erro. Você vai salvar esse E aqui, né? E aí, o que seria esse E, que é o erro do modelo? Quando você volta nos dados. Esse resíduo é o que sobra da educação, excluindo todas as outras. Esse é um fator ponderado. É o propensity score, né? E aí, o que você vai fazer agora? Fiz isso, salvei o resíduo. Você volta na sua regressão inicial. Cadê minha regressão inicial? Eu volto, tiro as outras variáveis, tiro, porque agora não preciso mais, né? Tiro. Vai ficar um modelo bem mais simples. E aí, em vez de colocar todas as variáveis, eu coloco o resíduo. Coloca aqui, ó. Pronto, está ajustado. Ó, coloquei aqui, ó, está ajustado. Então, aqui, isso é um propensity score. Isso é um efeito de propensity score. Então, eu consigo ver que a educação, a cada um ano a mais cadê o odds ratio? A cada um ano a mais de educação, aumenta 76% a chance de você fazer esporte, covariado por todas as outras variáveis, né? Através de um propensity score, através de um score de propensão, que é o resíduo. Ô, gente, não é foda? Não é ideia boa? Hein? Fala pra mim se não é ideia bacana. Não é ideia foda, né? E de novo, assim, é tudo que a gente já sabe. Não tem nada de novo. Mas os caras que bolaram isso aqui foi bacana, né? É criativo. Os caras é criativo, tá? É bacana mesmo. Uma ideia muito boa. Então, quando eu tenho um N pequeno, em vez de colocar lá 5 covariante, coloco só uma, que é o resíduo, tá? Aqui eu fiz, no caso, usando a regressão linear,
né? Mas dá para fazer no regressão logística também. Então vamos imaginar agora, minha pergunta de pesquisa, ó, em vez de educação, que é uma variável contínua, vou colocar uma variável categórica. Eu quero saber o efeito do que você acha da vida, tá? O que eu acho da vida é categórico, né? O que eu acho da vida é categórico. Então, tá certo? Não, eu coloquei errado, é por isso. Eu tenho que colocar aqui, fator. É uma variável categórica, tá? Então, minha pergunta de pesquisa agora eu mudei, porque sim, porque eu quis. Minha pergunta de pesquisa é se o que você acha da vida é um fator associado com fazer esporte. Dá para ver aqui que é, tá? É um fator associado. Então, se eu acho a vida rotineira, eu tenho 2,9 vezes mais chance de fazer esporte do que achar a vida besta. Se eu acho a vida excitante, eu tenho 4,4 vezes mais chance de fazer esporte do que quem acha a vida besta. Beleza, tá? Mas imagina que na hora de selecionar as pessoas, eu não covariei, não controlei, né, no momento de fazer esses 3 grupos, eu não controlei pelas outras variáveis, né? Porque sim, não consegui. Então temos variáveis de confusão. Ah, meu N é pequeno. Quando eu coloco as variáveis aqui, dá ruim. Meu N é pequeno. Beleza. Aí eu posso fazer um score de propensão. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer uma regressão logística. Por quê? Porque minha variável de exposição é categórica. Vou fazer uma regressão logística. Então eu pego o life, venho aqui no regression. É que aqui eu vou ter que fazer uma regressão multinomial, né? Porque são 3 categorias. Deixa eu só ver se ele salva. Deixa eu ver se ele salva, porque se ele não salvar, eu não consigo fazer. Vou ter que fazer binária. Droga, não tinha pensado. Ele tem que salvar o resíduo para mim. Aqui no Jamovi ele não salva o resíduo. Deixa eu ver. Não salva mesmo, droga. Não vai dar para fazer com multinomial, não. Vou ter que fazer com binária. Vou ter que mudar minha pergunta de pesquisa. Então, em vez de... Cadê? Em vez aqui do que eu acho da vida, eu vou trocar para sexo, tá? Para sexo. Deixa eu ver se etnia dá. Você tem, acho que 2. Não, tem outro. Vai ter que ser sexo mesmo. Então, desculpa. Minha pergunta eu mudei. Quero saber o efeito do sexo sobre fazer esporte, tá? Deixa eu até trocar aqui a referência para ficar maior. Aqui, né? Então, imagina, eu quero saber o efeito do sexo sobre fazer esporte. E aí, se eu sou homem, eu tenho 64% a mais de chance de fazer esporte em relação à mulher. Se eu sou homem, né? 64% de chance de fazer esporte em relação à mulher. Beleza. Só que tem um monte de variável de confusão. Quero controlar para isso. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar na regressão binária, logística binária, tá? Regressão logística binária. Vou colocar o sexo, que era a minha exposição, como desfecho, e vou colocar as outras variáveis, que são as variáveis de confusão. Aí, os candidatos. Então, eu coloco filhos, idade, educação, vou colocar o que eu acho da vida, horas de TV também. Aí, o que eu faço esporte eu não coloco, porque é o meu desfecho, e nem o resíduo. Tá. Aí, coloquei as minhas variáveis todas aqui, na regressão logística. Tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Ao invés de olhar aqui, que aqui não importa, eu vou salvar o resíduo. Coloco save residuals, né? E é uma coisa importante. Na regressão logística, o resíduo é uma probabilidade, né? Pela própria característica, né? Porque eu quero ver a probabilidade, a chance de você, no caso aqui, ser homem ou mulher, né? Então, na verdade, o resíduo da regressão logística é uma chance, né? Então, olha que interessante. E aí dá para entender bem a ideia do propensity score. Deixa eu apagar esse primeiro resíduo, que é o da logística, da linear. Esse aqui é o resíduo da logística, tá? Então, ó, repara só, ó. Cadê a variável sexo? Deixa eu ver se dá para pôr aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais. Ai, peraí, vou voltar para cá. Agora dá para ver. Ó, aqui, ó. Repara só. Ó, eu tenho aqui, por exemplo, 2 homens, tá? Sexo masculino e masculino, ó. Então, no grupo homem, né, eu tenho 2. Seriam 2 homens, tá? Mas os resíduos são um pouco diferentes. Tá vendo, ó? Os valores de resíduos são um pouco diferentes. Então, esses 2 homens têm probabilidades diferentes de ser homem ajustado pelas outras variáveis. Tem probabilidades diferentes, né? Aqui tem alguns vazios, porque tem algumas variáveis que são missing, tá vendo? Quando é missing, ele não calcula, tá? Mas, por exemplo, ó, eu tenho 2 mulheres. 2 grupos... aqui seria mulher-mulher. Mas ser mulher-mulher aqui não vale a mesma coisa. Quando você controla pelas outras variáveis, tem uma probabilidade, uma chance um pouquinho diferente, né? Aqui tem 80% de chance, 1,8, né? 80% de chance de ser mulher, aqui é 94% de chance de ser mulher. Percebe? É que quando você fala de sexo é meio estranho, mas imagina o grupo que tratado e não tratado, né? O grupo tratamento e controle, né? Quando é tratado e não tratado, no caso do ensaio clínico, você tem probabilidades diferentes da pessoa ter
sido tratado ou não adequadamente, levando em conta as covariantes, as variáveis de confusão. Perceberam isso, gente? Perceberam que isso aqui é uma chance? Bacana demais, gente, bacana demais. Isso é o score de propensão, daí vem o nome. É a propensão de você ser de um grupo. É a propensão. Então, essa mulher, dadas as covariantes, tem 80% de chance de ser de fato mulher. Né? Essa tem 94% de chance. Percebe? Então, essa é a ideia. Essa é a ideia. E daí eu faço a mesma coisa. Né? Criei aqui o meu resíduo, vou voltar lá na minha regressão inicial, na minha primeira regressão, que é a minha pergunta de pesquisa, aqui, e aí, em vez de colocar aquele monte de variáveis, vou colocar só o resíduo, né? Que é a junção de todas as variáveis. E aí eu ajusto aqui, ficou enorme, né? Agora a diferença, ajustando, ficou gigante, tá? Então, antes, né, muitas vezes, quando você ajusta, diminui o odds ratio. Às vezes só aumenta, né? Quando você ajusta para todos. Então, se eu sou homem, eu tenho 4.800 vezes mais chance de fazer esporte ajustando para todas as covariantes. O efeito ficou muito mais robusto, tá? Então, nem sempre quando você ajusta por propensity score, o odds ratio diminui. Às vezes aumenta, tá? Às vezes aumenta. Nesse caso aumentou bastante. Pode acontecer, tá bom? Pegaram a ideia do propensity score? Para que ele serve? Não é maior legal? Maior legal, gente. Poxa, é uma ferramenta, agora que você sabe regressão, é uma ferramenta super útil de usar, tá? Pegaram a ideia do propensity score? Gente, para que serve? Para variável contínua, categórica. Então, se a sua exposição é contínua, você vai fazer uma regressão linear. Se a sua exposição é categórica, que é o mais comum em ensaio clínico, você vai fazer a regressão logística. Ajuste para todas as variáveis de confusão, salva o resíduo e joga o resíduo. Depois você pega esse resíduo aqui e joga aqui, né, no lugar das outras variáveis. Pronto, né, está corrigido. Tá? Então isso é uma forma, agora eu consegui justificar, o que quer dizer é resetizar. Resetizar quer dizer isso. Tá? Dá uma cara de RCT, porque você está ajustando tudo. Tá bom? E entender o que é o erro nesse modelo de baixo é fundamental, que é a variabilidade do desfecho, excluindo o efeito das variáveis de confusão, é como se você tivesse randomizado. Isso é uma ideia foda. Né? Um beijo na alma de quem criou essa ideia aqui. Tá? Logo depois até o final da aula, ou eu mando por e-mail depois, eu vou enviar um artigo, né? Do mesmo jeito que eu enviei aquele artigo lá falando da regressão Poisson e tal, eu vou enviar um artigo que é de uma revista de cardiologia, eu acho. Que eles fizeram um estudo bem legal. Eles pegaram um banco de dados bom lá, e eles fizeram 4 abordagens. Uma fizeram análise, era uma pesquisa, eu acho que era uma pesquisa transversal. Pegaram a pesquisa transversal, fizeram a regressão sem corrigir para nada, depois fizeram uma regressão corrigindo tudo, colocando todas as variáveis no modelo, como se fosse esse de cima, colocando todas as variáveis como covariante. Depois fizeram um terceiro modelo com propensity score, que eles pegaram todas as variáveis de confusão, calcularam o propensity score e jogaram, e fizeram um modelo randomizado, randomizando para tudo também, tá? E compararam os resultados. Então é bem legal, esse artigo como referência é bem legal, tá? Para comparar os resultados e tal. E aí eles chegam numa conclusão que quando você tem uma amostra grande, meio que tanto faz, tá? Quando você tem uma amostra grande, você calcular propensity score para tudo e randomizar para tudo, meio que dá a mesma coisa, né? E o que reforça o fato de que você pode randomizar para algumas coisas, controlar para outras, né? Em função da logística, do que for mais fácil. Porque é praticamente impossível randomizar para tudo, que a coleta vai ficar uma loucura, tá? Mas é bom randomizar para algumas coisas e depois controlar para as outras. Lembrando, se você faz esse planejamento a priori, sua pesquisa vai estar a mais correta, a menos errada possível, tá? GG é importante. E aí eu quero aproveitar agora e fazer um pequeno cabotinismo. Vocês conhecem um livro, que é o livro do Hulley, que chama Delineando a Pesquisa Clínica? Vocês já ouviram falar desse livro? Quem trabalha com pesquisa clínica deve conhecer, o Delineando a Pesquisa Clínica, tá? Você pode googar o nome dele, vai aparecer a capa. Deixa eu até colocar aqui, Delineando... Opa, peraí. Aqui, Delineando a Pesquisa Clínica. A pesquisa clínica do Hulley, isso. Até colocar aqui, isso, essa não é a última versão, eu acho, mas essa versão aqui, ó, tá? Você já viu esse livro? Muito usado esse aqui, tá? Muito usado nos cursos de pesquisa clínica, o povo da Anvisa usa, é bem legal, tá? No MECOR, não sei se vocês conhecem esse curso, né? Deve conhecer por causa da Suzana, mas no MECOR, o Hurley foi professor, né, do MECOR e tal,
e eu também sou professor do MECOR há alguns anos, a Suzana também. Alguns anos atrás, uns 4 anos, 4, 5 anos atrás, eu fiz uma parceria com... Ó, aparece até aqui, ó. Até na busca aparece, ó o vídeo. Né? Então, eu vi agora. Eu fiz uma parceria, eu tenho uma parceria com o governo de Honduras, já há alguns anos. E aí eu fiz uma parceria com a Universidade Nacional Autônoma de Honduras, e a gente fez um vídeo que está no YouTube, ó, a playlist está aqui. Vou até colocar a playlist aqui para vocês, ó. Aqui, tá? Está no chat. Vou colocar a playlist para vocês, tá aí, né? Essa playlist é uma playlist com todos os capítulos desse livro. A gente tem um vídeo sobre cada um dos capítulos, tá? E esse livro é muito bom porque, se você lê os capítulos, em cada um deles você faz um pedaço de uma pesquisa clínica. E no final você tem o delineamento da pesquisa toda. Você monta um protocolo de pesquisa para qualquer área. Então é muito útil, tá? E essa playlist é em português, mas tem a playlist em espanhol também, tá bom? Então você pode passar para as pessoas, é bem legal, tá bom? Fica como material de extensão para vocês também, e aí tem uma parte de propensity score, tem uma parte de cálculo de amostra, bem legal, tá? Esses vídeos ficaram bem legais, tá? Então beleza, ó, entenderam o propensity score? Bacana, né? Ficou legal. Agora, fecha a cortina, vamos falar agora de cálculo de amostra. Agora a gente vai abrir um outro tópico, cálculo de amostra. Vou explicar os tópicos gerais de cálculo de amostra, usando um programinha que chama GPower, que é muito legal também. Você pode baixar ele de graça. Tá vendo, gente? Tá tudo de graça. Você não tem mais desculpa. Agora a sua desculpa é só preguiça, tá? Porque agora você tem que estudar. Bom, não tem conversa. Agora tem que estudar mesmo. É isso aí, tá? Então, aqui, né? Vamos falar de cálculo de amostra, os tópicos principais. E aí eu vou mostrar também como calcular tamanho de amostra para as nossas regressões. Então, como é que você calcula tamanho de amostra para regressão linear, logística, Poisson e sobrevida, tá? No GPower dá para fazer todos, exceto a sobrevida, que a gente vai usar um site. E aí eu vou colocar o site aqui, a gente vê bonitinho e tal. Mas, propensity score é para vida, hein, gente? Ó, mesmo que você não trabalhe em pesquisa clínica, por povo do rato, é legal de saber, tá bom? É um negócio legal. É útil para a vida, assim, é importante. Então, vamos falar agora de tópicos gerais de cálculo de amostra. A área bacana também. Cálculo de amostra, usando GPower. Tá? GPower 3. Você pode googar GPower 3, pode até baixar, instalar para você fazer comigo. A carinha do GPower aqui, ó, é essa aqui, ó. Essa carinha do GPower, tá? Depois eu mostro bonitinho eles para vocês. Tá bom. Então, para você calcular o tamanho de amostra, você tem que saber 4 de 5 coisas. Então, uma coisa importante, para calcular o tamanho de amostra, para cálculo, devo saber 4 de 5 conceitos. Então, vamos ver esses conceitos. Se você entender todos eles, você já tem como calcular a sua amostra. Simples assim. O primeiro conceito, né, que é o mais fácil, é o próprio conceito do N. Você tem que ter o seu tamanho de amostra, que em geral é o que você quer saber, mas às vezes não. Às vezes você já tem o N. Então imagina que você está trabalhando com dados secundários. Você está trabalhando com prontuários, os prontuários já foram coletados, você já tem o N. Beleza. Né? Então o N seria o tamanho da amostra. Tamanho da amostra. Beleza. Essa parte fácil. O segundo é o teste estatístico. Dependendo do teste estatístico, o N pode mudar. Então, teste estatístico. E aí é basicamente tudo que a gente já viu, né, no curso. Então, hoje espero que você saiba por que você está usando um teste T, uma correlação, um Q quadrado, uma regressão linear, por aí vai, tá? Então, esse seria o teste estatístico, o segundo. Ótimo. Aí, o terceiro é o nível de significância. Nível de significância. O que é o nível de significância? Em geral, a gente adota 5%, mas o nível de significância é a chance de erro máxima que eu aceito assumir. Chance de erro máxima que eu aceito assumir. Que aceito assumir. Tá? Em geral, a gente joga 5%, mas no cálculo de amostra dá para calcular o nível de significância adequado para sua pesquisa. A gente já vai ver. Então, tamanho de amostra, teste estatístico, nível de significância. Agora vem os dois importantes. O primeiro é o tamanho de efeito. Tamanho de efeito, né? Effect size.
E o quinto é o poder observado. Poder observado. Então, esses dois precisam de um pouquinho mais de cuidado. Então, o que é o tamanho de efeito? Definição. Tamanho de efeito é magnitude da diferença real entre dois grupos ou medidas. Entre dois grupos ou medidas. Tá? Magnitude da diferença real entre dois grupos ou medidas. Então, por exemplo, a gente já viu barras de erro. Quando você faz o seu gráfico lá, tem dois grupos. Aqui. E você tem aqui uma barra de erro aqui, né? Esses grupos são estatisticamente diferentes. Espero que vocês já tenham observado isso, porque as barras de erro não cruzam, né? Diferença estatística é diferença por intervalo. O tamanho de efeito seria esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui da diferença entre as barras é o tamanho de efeito. Tá? O tamanho de efeito é a magnitude dessa diferença. E aí o que você tem que meditar sobre isso é o seguinte, que quanto maior o tamanho de efeito esperado, menor o N necessário para detectar diferenças. Vamos meditar sobre isso. Então, aqui, primeira observação. Observação 1. Quanto maior o tamanho de efeito, tamanho do efeito, menor, quanto maior o tamanho de efeito, menor o N necessário para detectar diferenças. Vocês concordam comigo, gente? Vocês entenderam essa frase? Se eu tenho dois grupos que já são muito diferentes, eu não preciso de muito tamanho de amostra para detectar a diferença entre eles. Tá? Se eu tenho um grupo de anões e um grupo de jogadores de basquete, e eu quero detectar a altura, um pouquinho de anão e um pouquinho de jogador de basquete, eu já detecto que os grupos são diferentes. Tá? Então, essa é a primeira sensibilidade. Quanto maior o tamanho de efeito, menor o N. Eles são inversamente proporcionais. Tá? Beleza, então vai depender do seu fenômeno. Se você tem um fenômeno que os grupos já são muito diferentes, é mais fácil, você vai precisar de um N maior. Se você tem um fenômeno com tamanho de efeito pequeno, que os grupos são parecidos, você vai precisar de um N maior. É basicamente isso. Tá? Tamanho de efeito pequeno, N grande. Tamanho de efeito grande, N pequeno. Tá? E o que seria o poder observado? Poder observado eu até falei quando eu falei de intervalo de confiança, mas é importante relembrar. O que é poder observado? É a capacidade da amostra de detectar um efeito que eu sei que existe na população. Eu sei que existe na população. Tá? Capacidade da amostra de detectar um efeito que eu sei que existe na população. Vou pegar o mesmo exemplo que eu usei lá na aula de intervalo de confiança para aplicar aqui. Eu tenho a minha população e vamos imaginar que eu vou extrair duas pessoas. Eu extraio duas pessoas aqui. Né? Um fumante, uma pessoa que fuma, e a outra que não fuma. Né? E eu vou medir a função pulmonar. A função pulmonar delas. Fazer uma espirometria nelas, tá? E aqui eu tenho N2, duas pessoas. Pode acontecer, por acaso, do fumante ter uma função pulmonar maior que o não fumante? Pode. Pode por azar. Pode. Mas é esperado que os fumantes tenham uma função pulmonar menor. É esperado na população. Mas na minha amostra não capta. Por que não capta? Porque o N é muito pequeno. Né? O N é muito pequeno. Então, pode acontecer os dois sentidos. Alguma coisa que na população você sabe que tem diferença, mas quando você olha no N pequeno não aparece, ou alguma coisa que no N pequeno aparece, mas na população não. Tá? Não casa. Isso quer dizer que a amostra não tem poder para detectar o que acontece na população. Tá? Seja significativo ou não. Tá? Então, essa que é a ideia do poder observado. Tudo bem? Então, o que acontece? Aí a gente entra numa outra observação agora. Observação 2. A observação 1 é, quanto maior o tamanho de efeito, menor o N necessário. Então, a observação 2, quanto
quanto maior o poder, quanto maior o poder, maior o N. Maior o N. Maior o tamanho de amostra, tá? Para ter mais poder, você precisa de mais N, tá bom? Claro que isso não aumenta para sempre. Então, vocês lembram lá que a relação entre o N e o poder, ela é assim, ó, tá? Ela é assim. Então, satura a partir de um certo momento. Por isso que quando você vai fazer a fórmula do erro padrão, ela é o desvio padrão sobre a raiz do N, tá? Porque é por isso que é a raiz quadrada, porque vai saturando, tá? Mas, a rigor, quanto maior o poder, maior o N. Vai aumentando, mas tem uma saturada, mas tá tudo bem. Tudo bem o conceito de tamanho de efeito de poder, gente? Fez sentido? Vocês estão comigo? Beleza, tá? Então, para você calcular o tamanho de amostra, você tem que saber essas 5 coisas, tá? Em geral, você tira essas coisas da literatura, ou tem que ter algum palpite. Então, por exemplo, o N, em geral, é o que você quer saber. Então, aqui, né, em geral, ok, é o que eu quero saber. O teste estatístico, espero que você, né, para chegar aqui, você tem que saber pelo menos o teste estatístico, tá? O nível de significância, em geral, a gente adota, tá? Você coloca lá os 5%, mas você pode mudar isso, eu já vou mostrar. O poder observado, o mínimo de poder observado aceitável, o mínimo aqui, é 80%, tá? Se você tiver uma pesquisa com menos de 80% de poder, ela é muito fraca, tá? Tem muito pouco poder, tá bom? Então, no mínimo 80%. O que vai faltar? O tamanho de efeito. O tamanho de efeito, em geral, aqui, né, o tamanho de efeito, você tem que tirar de algum trabalho da literatura, algum trabalho parecido com o seu, não precisa ser exatamente igual. Então, eu posso retirar da literatura de algum artigo, ou fazer um piloto. Posso fazer um piloto também, para tirar esse tamanho de efeito. De algum lugar você tem que tirar um palpite, tá? Isso é o que eles chamam de diferença mínima biologicamente relevante. É esse tamanho de efeito. Então, diferença mínima biologicamente... Deus, que letra feia da desgraça! Diferença mínima biologicamente relevante. Então, por exemplo, imagina que você está avaliando um desfecho que é insônia, tá? Eu quero saber o efeito de alguma coisa sobre a insônia. E para medir insônia, eu medi um questionário, né? Você tem que saber nesse questionário quantos pontos você varia nesse questionário para ser uma diferença clinicamente relevante, para dizer que a pessoa tem mais ou menos insônia. Será que varia 1 ponto, 2, 3? Você tem que saber isso. Você tem que perguntar para alguém ou ler na literatura, tá? Então, esse tamanho de efeito você tem que tirar de algum lugar. Então, basicamente, a maior dificuldade é o tamanho de efeito. O poder a gente coloca como 80%, o nível de significância em geral 5%, o tamanho de efeito e o teste, em geral, a gente quer saber e o outro a gente já sabe. Pelo menos espera-se, tá? Tem vários tipos de cálculo de amostra, tá? Mas eu vou mostrar 2, que são os principais, que é o a priori e o a posteriori. O a priori e o a posteriori. Então, como é que funcionam esses 2 tipos de tamanho de cálculo de amostra? Então, a gente tem aqui o primeiro tipo, seria o cálculo a priori, e o segundo é o cálculo post-hoc, que ele chama, post-hoc, tá? Qual a diferença entre eles? O a priori, o foco, o seu objetivo é obter o N. Obter N. Então, você tem que dar para o programa todos os outros 4. E você vai ter que obter o N. É o ideal. É quando você não começou a coleta de dados, não começou ainda, você começa a coletar os dados aqui. Então, estou planejando a pesquisa, vou fazer o cálculo de amostra a priori. O post-hoc é quando você já tem os dados. Já tenho dados. Dados secundários, por exemplo. Você tem os prontuários, ou, por exemplo, são dados da época da Covid. Não tem como coletar mais. É aquele N, tá? Então, o N é fixo. O N é fixo, né? Se o N você já tem, o tamanho de efeito você já tem também, porque você calcula o tamanho de efeito a partir do N. Você já tem, né? O teste estatístico você escolhe, o nível de significância também, o que falta? É o poder. Então, o foco aqui é num poder de pesquisa, poder, maior que 80%. Tá? Você calcula, no caso do cálculo de amostra post-hoc, o poder, porque você já tem o N.
Tá bom? Tudo bem, gente? Entenderam aqui como é que funciona a regra geral do delineamento? Tá? O grande gargalo que você tem que ter é o tamanho de efeito. Você tem que achar esse tamanho de efeito aqui de algum lugar. Tá bom? Fez sentido, gente? Hein? Que agora eu vou mostrar no G-Power. Vocês estão vivos, vivas? Sim? Tá? Estão vivos? Beleza. Então, vamos ver aqui no G-Power. Tá? Vamos imaginar, vamos começar simples. Vamos imaginar que minha pergunta de pesquisa, ó, um teste T. Eu tenho um grupo, né? Tenho 2 grupos. Vou fazer uma nova. Vai, 3 grupos, vai. Tenho 3 grupos e uma certa variável. Aqui, tá? E aqui, como eu tenho 3 grupos, eu vou usar uma nova de uma via. Uma nova. Beleza. A novinha de uma via, tranquilo, né? E aí, como é que você calcula o tamanho de efeito aqui? Você tem a diferença entre A e B, B e C e A e C, né? Você vai ter que escolher o tamanho de efeito calculado a partir da diferença que é mais importante para você, para sua pergunta de pesquisa. Então vamos imaginar que a pergunta mais importante para mim é A versus C, tá bom? Aí eu olhei na literatura a diferença entre o grupo A e C, e um certo artigo mostrou que a diferença significativa, a diferença mínima relevante entre os 2 grupos é 30%. Tá? Então, o tamanho de efeito mínimo que eu tenho que ter para dizer que os 2 grupos são diferentes é 30%. Um grupo tem que ser 30% maior que o outro. Tá? Isso vai ser meu tamanho de efeito. Isso é a minha medida do meu tamanho de efeito. Tá? Beleza. Aí eu venho aqui no G-Power, olho aqui, eu quero fazer uma A nova, vou olhar família de testes, vou olhar família F de A nova, e aí tem vários tipos de A nova. Ó. Eu vou usar a nova de uma via, ó, one way, porque eu só tenho uma via. Eu só tenho uma variável independente, tá? A nova de uma via, one way. Aí ele vai me perguntar, qual que é o nível de significância? 5%. Qual que é o poder? Vou colocar 80%. Aí ele coloca, quantos grupos você tem? Eu vou colocar 3 grupos, que é ABC. E aqui no tamanho de efeito está 0,25, mas no meu artigo eu achei 0,30, né? 0,30, eu coloco aqui 0,30. Aqui é sempre um número que vai de 0 a 1, tá? Entenderam aqui, ó? Quando você tem a teoria, fica fácil de fazer, né? Então, ó, 30% de efeito, 5% de significância, 80% de poder, 3 grupos. Toque os tambores, 111 pessoas. Preciso de 111 pessoas, tá? Divididas nos 3 grupos. Você dá uma dividida lá, tá? Esse é o N total, ó, total sample size, o tamanho de amostra total, tá? Pergunta, gente. Deu a genesia do corpo caloso de vocês? Morreu para fazer isso aqui? Hein, gente? Vocês morreram? Né? Não morreram, né? Sobreviveram, na verdade. Ninguém morreu aqui, tá? Não é tão difícil assim calcular o tamanho de amostra quando você tem a base da teoria, tá? Que são esses 5 conceitos, né? Você tem o seu teste, honesto, tranquilo, e aí é só... Como que eu escreveria um parágrafo, né? Como que eu escreveria um parágrafo para explicar o meu cálculo de amostra no artigo? Colocaria assim, o cálculo de amostra foi feito usando o G-Power 3, né? Considerando um tamanho de efeito 30%, aí bota lá a referência do artigo, um nível de significância 5%, um poder de 80% para 3 grupos, e o teste estatístico a nova de uma via. Chegando à conclusão que precisaríamos de 111 pessoas. Puto, né? Um período só, uma frase, indolor, tranquilo, ninguém morreu, né? Felicidades. Tudo bem, gente? Felicidades. Seu orientador vai entender isso aqui? Não vai, porque ele não está assistindo a aula, né? Mas você está com seu coração tranquilo, é o que importa, tá bom? É o que importa. Pegaram a ideia básica? A ideia básica é essa, tá? Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você já tem a amostra, tá? Então vamos imaginar aqui, ó, que eu já tenho, é o post-hoc, eu já tenho a amostra. Vamos imaginar que eu tenho 100 pessoas. 100 pessoas, tá? 100 prontuários. Então, quando você já tem o tamanho de amostra, você entraria aqui no a priori, você vai entrar no post-hoc, né? Post-hoc. Agora ele te pergunta o tamanho de amostra, né? Vamos imaginar que eu tenho 100 pessoas, tá? Quando você tem 100 pessoas, dessa amostra de 100 pessoas, você não tira mais o tamanho de efeito de um artigo, você tira dos seus próprios dados. Vamos imaginar que o tamanho de efeito deu 35%. Então, na minha amostra, o grupo A e C são 35% diferentes um do outro. Coloco aqui, né? Com 3 grupos, 5% de significância. Aperto aqui calcular, ó. Né? O poder deu 87%. Deu maior que 80%, perfeito. Tá ótimo, deu certo, né? Então, apesar de eu ter calculado, apesar de eu ter um tamanho de amostra que eu não calculei para isso,
essa amostra tem poder suficiente, 87%. Mas se tivesse menos, né? Se tivesse menos poder, então se já tivesse dado 60%, alguma coisa assim, o que eu faço? Né? Você vai reportar como uma limitação. Você vai colocar... O seu artigo, em geral, não é recusado por isso, mas você coloca, o poder deu menor que 80%, é uma limitação, ele não é tão grande assim, mas os resultados são esses, tá? E quando o seu trabalho provavelmente vai ser usado numa meta-análise, então é importante ter ele publicado também, tá? Você reporta como uma limitação, tranquilo, tá bom? Agora reparem os detalhes. Para o mesmo tamanho de amostra, se eu pegar o tamanho de efeito e diminuir, se eu diminuir aqui para 20%, o que vai acontecer com o poder, gente? Eu tenho o mesmo tamanho de amostra, 100. Eu diminuí o tamanho de efeito para 20%. O que vai acontecer com o poder? Ele aumenta ou diminui? Vamos ver se vocês estão vivos. Eu tenho uma amostra que diminui. Muito bem, Gustavo, diminui. Isso, diminui. Então eu coloco aqui, caiu para 0,40. 40%. Boa, né? Se eu mantiver o tamanho de efeito, o tamanho de efeito é 20, mas eu aumentar o tamanho de amostra para 200. Aumentei o tamanho de amostra para 200. O que acontece com o poder? Ele aumenta ou diminui? Agora eu aumentei o tamanho de amostra. Aumenta. Boa. Aí, 71%. Aumentou. Esse é o jogo. É isso que tem que estar na sua cabeça. É o tamanho de amostra, o tamanho de efeito e o poder. É esse jogo aqui que você tem que estar meditando o tempo todo, tá? Tem que estar meditando. Se eu coloco aqui, por exemplo, no a priori, né? Imagina que eu tenho um tamanho de efeito de 20% para 3 grupos. Tamanho de efeito de 20%, eu preciso de 246 pessoas, né? Se eu aumentar o tamanho de efeito, se eu aumentar para 25% o tamanho de efeito, o que acontece com o tamanho de amostra? Aumenta ou diminui? Se eu aumentar o tamanho de efeito, o que acontece com o tamanho de amostra? Aumenta ou diminui? Eu peguei meu tamanho de efeito, passei de 20% para 25%. O que acontece com o tamanho de amostra? Diminui, né? Caiu para 159. Isso é um negócio útil, tá? A relação entre o tamanho de efeito e o tamanho de amostra não é linear, é exponencial. Então, às vezes, você pode aumentar um pouquinho o tamanho de efeito, já diminuiu o N bastante, tá? Agora o que você tem que entender é só o tipo de delineamento que você tem. Então, aqui é uma nova de uma via, mais simples. Quando você tem uma nova de medidas repetidas, por exemplo, entre grupos, entre tempos e grupo e tempo, a interação entre grupo e tempo, tá? Se eu tiver um ensaio clínico, por exemplo, você vai fazer aqui, no ensaio clínico, né? O tamanho de efeito você vai ter que tirar de algum lugar, o nível de significância 5%, o poder 80%. Beleza. Aí ele coloca, imagina um ensaio clínico, você tem grupos e o tempo. Vamos imaginar que eu tenho 2 grupos, que é o exposto e o não exposto, e eu tenho 2 tempos, que é o antes e o depois, tá? Isso aqui é um ensaio clínico. E aqui ele vai pedir a correlação entre as medidas repetidas. Você pode deixar meio, que é uma correlação intermediária, né? É a correlação entre antes e depois. E a correção de não esfericidade, isso aqui é uma coisa que você pode deixar default também, tá? Raramente você muda isso, tá? Você deixa isso aqui são requisitos das medidas repetidas, você pode deixar padrão, quando você está fazendo a priori, tá? Colocando isso aqui, você pede aqui o tamanho de amostra, você precisa de um tamanho de amostra de 34 pessoas, tá? Não é muito, tá vendo, para 2 grupos, e aqui é o tamanho de amostra total, tá? Você vai dividir isso aqui por 2, dá 17 em cada grupo, né? 17 em cada grupo, tá? Se eu diminuir esse tamanho de efeito, colocar um tamanho de efeito 20, se eu colocar um tamanho de efeito 20, era 25. Se cai para 20, o tamanho de amostra quase dobra, né? Aumenta bastante, tá? Então, a relação entre o tamanho de efeito e o tamanho de amostra é meio exponencial, tá? Se você aumenta um pouquinho o tamanho de efeito, diminui bastante o N. Se você aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho o tamanho de efeito, aumenta bastante o N, tá? Vimos aqui para a nova, vamos ver como é que funciona para regressão. Então, vamos fazer para regressão linear. Eu entro no T, aí aqui nas opções, regressão linear múltipla. Regressão linear múltipla, tá? Aí aqui o que ele vai pedir, quantos preditores você tem? Quantos x's você tem na sua equação? Vamos imaginar que eu tenho 5 x's, tá? E aqui o x tem que vale a exposição e as variáveis de confusão, tá? Tudo que você coloca para controlar tem que contar aqui também. Tudo que é x no modelo, tá? Tanto faz. Aqui 80%, beleza? Né? O erro 5%. Aqui o tamanho de efeito. Esse tamanho de efeito, você imagina um modelo de regressão. No modelo de regressão você tem a exposição, como eu mostrei no Propensity Score. Você tem a sua principal variável de exposição e as outras.
Você vai pegar o tamanho de efeito, vai pegar algum artigo que pega aquela variável de exposição versus o desfecho. A sua principal exposição versus o desfecho. O seu objetivo principal, tá? Seu objetivo principal versus o desfecho. Se tiver 15% de efeito, né, você coloca aqui, e aí o seu N vai dar aqui, no caso, 43. Beleza, tá? Se você aumentar o tamanho de efeito, diminui o N e vice-versa. Mesma coisa, tá? Isso para regressão linear. Como é que você faz para regressão logística? Você vai entrar no teste Z. No teste Z, regressão logística, né? Você entra aqui. Na regressão logística, ó, veja que tem algumas coisas, mas não é difícil. Então você coloca aqui, ó, o erro alfa 5%, o poder 80%. Beleza. Isso aqui, ó, tem a ver com a distribuição dos erros do modelo, tá? Deixa a distribuição dos erros sempre normal, tá? Deixa a distribuição normal, sempre para constar, porque dificilmente você vai ter que alterar, você vai ter que ter uma suposição teórica muito forte para isso, tá? Deixa normal. Beleza. Aí, o que é esse odds ratio? Lembra que é um modelo de regressão. Você vai ter a sua exposição e as outras variáveis. A exposição e a variável dependente, o desfecho, você vai ter que procurar esse odds ratio de algum artigo, tá? Então, o exemplo que eu mostrei antes. Eu quero ver se sexo é associado com fazer esporte. Então, eu tenho que procurar algum artigo onde eu acho o odds ratio de sexo com esporte, né? Aí vamos imaginar que é 1.3. Sei lá, se eu sou homem, eu tenho 30% mais de chance de fazer esporte do que a mulher. Coloco aqui 1.3. E o que é esse 0.2 aqui? O que é esse H0? Tá? Esse H0, aqui vale a pena anotar. Aqui vale a pena anotar. Então, deixa eu fazer um negócio aqui. Isso aqui vale a pena anotar. Na regressão logística, na Poisson e na sobrevida, vale a pena anotar uma coisa. Então, aqui, ó. Isso aqui vale a pena deixar anotado. Deixa eu só pegar aqui. Vou fazer um gato aqui. Aqui, vou pegar só esse pedaço aqui. Eu vou colar. Beleza. Oh, meu Deus, ficou ridículo. Calma que eu preciso tirar. Oh, é verdade, tem que tirar um negócio maior. Não sai. Peraí, deixa eu fazer melhor. Ficou escroto. Pera, deixa eu aumentar aqui. Acho que agora. Será que vai? Vai, cacete nenhum. Ah, que saco. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer melhor isso aqui, porque isso aqui tá muito pequeno. Meu Deus do céu, como tá pequeno. Peraí, deixa eu colocar pra cá, colocar pra cá. Ah, agora melhorou, hein? Ah, agora sim, vitória. Peraí. Vou pegar pra cá aqui. Sim. Ah, agora sim, olha que beleza. Agora até cego ver. Pronto. Então, agora sim, vitória. Então aqui, ó. O que são esses caras, né? O importante é explicar esses dois aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui. O importante é explicar esses dois. Então, vamos para cá, rapidamente. Aqui. Eu quero explicar esses dois aqui, tá? Então, o odds ratio, ele é a principal exposição. Principal exposição versus o desfecho, né? Isso você vai tirar da literatura ou de um piloto, tal. E o que é esse de baixo aqui, que é o H0? Esse que é o H0, esse 0,2, no exemplo que eu fiz lá, né? No exemplo que eu fiz de fazer esporte, né? Eu quero saber o efeito do sexo sobre fazer esporte, né? Se sexo é um fator associado com fazer esporte. Aqui tem que ser a prevalência de pessoas que fazem a variável que você está olhando. Então, se eu quero saber fatores associados com fazer esporte, isso aqui tem que ser a prevalência do evento esperado no desfecho. Esperado no desfecho. Tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer fatores associados com a apneia do sono, fatores associados com a apneia, tá? Eu vou ter que colocar aqui a prevalência de apneia na população. Fatores associados com hipertensão, coloco a prevalência de hipertensão na população toda, na população geral, tá? Fatores associados com pagar uma dívida, eu coloco a proporção de inadimplentes aqui, tá? Isso aqui seria a prevalência do evento esperado.
tá? E esse odds ratio você vai tirar da relação entre a sua principal exposição e o desfecho, você tira da literatura em geral. O erro alfa você já sabe, o poder você já sabe, e aqui você deixa padronizado, porque você vai supor que os erros são normais. Tá tudo bem, tá? Aí, quando você faz isso, tudo isso, você aperta aqui calcular. Ó, eu preciso de um N grande, 568 pessoas. Aqui tem uma dica legal. Ó, aqui é 1.3. Se eu aumentar para 1.5, lembra que deu 568. Se eu apertar aqui para 1.5, ó, já caiu pela metade, 242. Se eu colocar 1.9, ó, já cai para 101, ó. Tá vendo? Você aumenta um pouco o odds ratio, já diminui bastante o N, tá? Mas, em geral, isso é uma observação importante. Em geral, regressão logística e Poisson precisa de N maior que linear, tá? Você trabalhar com desfechos categóricos, o tamanho de amostra, em geral, é maior. Em geral, é maior, tá? Trabalhar com desfecho contínuo, em geral, o tamanho de amostra é menor. Isso é uma dica boa quando você está meio que fritando com o tamanho de amostra. Ai, apaguei errado. Apaguei coisa que não devia. Tudo bem, gente? Vocês entenderam isso? Tá? Quando o seu desfecho é categórico, você vai cair ou na regressão logística ou na Poisson. Em geral, os tamanhos de amostra são maiores. Tá? Quando você cai quando o seu desfecho é linear, os tamanhos de amostra são menores. Então, às vezes, é um negócio legal de você saber. Então, aqui uma observação. Em geral, desfechos, né, que são o Y, contínuos, tem N menor necessário. Tem tamanho de amostra menor, tá? Na regressão logística, o tamanho de amostra aumenta rapidinho. Rapidinho você precisa de 500 pessoas, tá bom? Vimos a regressão logística, vamos ver agora a regressão Poisson. Regressão Poisson fica aqui no Z-teste também, ó, Poisson, tá? Na regressão Poisson tem essa coisa dos erros, pode deixar normal. Aí aqui tem um negocinho a mais pra gente ver também. Tem um negocinho a mais pra gente ver, que eu vou já deixar anotado aqui também. Aqui, agora já aprendi. Caminho aqui, ó. Vamos deixar. Não. Aqui. Vamos pegar aqui. Assim. Regressão. Poisson. Então, vamos olhar aqui a nossa Poisson. Então, aqui é a logística. Né? O que acontece na Poisson, né? Vocês estão me acompanhando, gente? Hein? Às vezes eu fico perdido. Eu estou sentindo, assim, não sei se... Como é que tá o Glasgow de vocês, hein? O Glasgow de vocês está ok? Vocês estão sobrevivendo? Hein? Vocês estão respirando? Dá um sinal de vida aí. Estão respirando? Tá. Estão funcionais, pelo menos. Tá bom. Então, ó, isso aqui a gente vai... mantém, tá? Isso aqui mantém. Tá. O erro alfa, a gente já sabe, 5%. O poder, 80%. Né? 80% e aqui 5%. Então, beleza. Né? O que a gente tem que saber agora? Esse mean exposure, o base rate e o beta 1. Tá? O que é esse beta 1? Esse beta 1, então, regressão Poisson, tá? Aqui é Poisson. Então, esse SPB1, ele é similar à ideia do odds ratio. Esse SPB1 pode ser razão de prevalência, razão de incidência, tá? Então, isso aqui seria a razão de prevalência ou risco relativo, né, que é a razão de incidência, da exposição principal com o desfecho. Tá? Isso aqui você tira da literatura, tá certo? Aí o que é esse base rate? Esse base rate, lembra que a Poisson, ela modela dados de contagem, né? Ela modela uma taxa de eventos, lembra dos acidentes e tal. E a taxa de eventos é descrita por um lambda, né? Taxa de eventos. Então, o que seria o base rate? O base rate é a taxa de eventos nos não expostos. Isso aqui, ó, o evento acontece 1,3 vezes mais no exposto do que no não exposto. Vamos interpretar esse 1,3, porque vai ficar mais fácil. Então, aqui, ó, o evento, a taxa de eventos, né? A taxa
de eventos, é 1,3 vezes maior no exposto em relação ao não exposto. Em relação ao não exposto. Né? Beleza. O que é esse base rate? Ele seria a taxa de eventos no não exposto. Isso aqui é a taxa de eventos no não exposto. Não exposto. Isso você vai tirar da literatura. Tá? Então, se eu tenho lá pessoas doentes e não doentes, quanto que é a taxa de um certo evento nos não doentes? Né? Então, por exemplo, tem pessoas que fazem exercício e não. Nas pessoas que não fazem exercício, qual que é a taxa de acidentes? Qual que é a taxa de acidentes por mês, por semana? Em comparação a quem faz exercício, qual que é a taxa de acidentes? Tá? E o que é o mean exposure? O mean exposure é o lambda geral. Esse mean exposure aqui, ele seria a taxa de eventos geral para toda a amostra. Então, isso aqui seria a taxa de eventos na população. Taxa de eventos na população. População em geral. Então, se minha variável dependente é número de acidentes, qual que é o número de acidentes geral na população toda? Qual que é a taxa de acidentes média da população? Tá? Quando esse mean exposure é pequeno, quer dizer que o evento é raro. Se o evento é raro, você vai precisar de um N grande ou pequeno, gente? Imagina que eu estou estudando uma taxa de eventos e esse mean exposure é pequeno. Ou seja, o evento acontece pouco. Se ele acontece pouco, eu vou ter que identificar muitas pessoas ou poucas pessoas para detectar eventos. Se o mean exposure é baixo, o que acontece com o tamanho de amostra? Ele aumenta ou diminui? Tem que olhar muitas pessoas, o tamanho de amostra aumenta. Tá? Então, se eu tenho eventos raros, o N aumenta. Se eu tenho eventos comuns, o N diminui. Tá? Isso aqui é importante, tá bom? De saber. Então, beleza. Ó, já temos todas as informações que precisamos. Então, vamos imaginar aqui que minha razão de prevalência ou de incidência é 30%, aqui 5%, aqui 80%, né, por cento. Vamos imaginar que o evento acontece a média de eventos é 0,85 vezes no não exposto, e a média geral de eventos é 1. Acontece um acidente por mês, em média, tá? Um acidente por mês na população toda. E o resto a gente deixa normal. Quando eu aperto aqui, ó, eu preciso de 103 pessoas. 103 pessoas. Se eu aumentar esse mean exposure para 5 acidentes por mês. Agora, antes era 1. Agora são 5. Cai para 21, ó. Olha que interessante. Quando o evento fica mais comum, eu preciso de poucas pessoas para pegar os eventos. Não é interessante quando você já entende o modelo de regressão e bate? Poxa, agora, veja no seu entorno quantas pessoas são capazes de entender isso que você está entendendo agora. Perceba que você virou um percentil ínfimo das pessoas que você conhece agora. Né? É para você sentir uma pessoa importante com base nisso? Não. É para você ensinar o seu amiguinho. Tá? Para você não ficar sozinho, não ficar deprimido sozinho. Se eu pegar esse mean exposure e diminuir para meio, por exemplo, diminuir para meio, né? Aumenta mais o tamanho de amostra. Poxa, que beleza, hein? Isso tá? Regressão Poisson for the win, tá bom? O que falta agora? Sobrevida. Falta agora a regressão de sobrevida. A sobrevida não tem aqui no Gmovi, no Gpower, não tem. Então a gente vai ter que usar um site, que deixa eu já colocar até o link do site aqui. Salva esse link aí, hein, gente? Vou colocar aqui, ó. Salva o link aí. Esse link aqui, ó. Esse é o link do site, né, para vocês olharem, tá? E vamos abrir ele aqui, ó, para ver. Então, ó, para análise de sobrevida, a gente tem que fazer o cálculo de amostra em duas partes, que é essa de cima e essa de baixo, tá? Vamos copiar essas partes aqui, só para vocês terem um bizu aqui do que acontece. Deixa eu aproveitar aqui, abrir outro. Não. Aí vou abrir aqui uma outra. Agora eu vou, para ficar mais fácil de ver, né, porque já está muito poluído. Eu vou vir aqui, vou pegar essa parte aqui primeiro. Ficou meio pequeno, mas dá para ler. Aqui, esse é o primeiro. E agora, cadê? Aqui. Deixa eu jogar para cá, fica mais fácil. Eu vou pegar o segundo.
Aqui. Aqui a resolução é melhor. Agora sim. Não. Aqui. Vou pegar o segundo, que é esse. Aqui. Aqui, não, voltar para cá, colocar aqui. Pronto, agora sim. Pronto. Agora vamos atrás aqui explicar esses caras, tá? Então, aqui é cálculo para análise sobre vida. Análise sobre vida, né? Regressão de Cox, tá? Regressão de Cox. Então vamos lá. Ai, meu Deus, errei! Burro! Fiz todo o trabalho para nada! Droga, errei. Tá bom. Não, burro! Saco! Imbecil, vou ter que fazer de novo. Deus do céu, como vocês não aguentam. Não, vou escrever assim mesmo. Acho que vai dar certo. Dá certo. Vocês vão sobreviver. Tá. Então, regressão de Cox. Beleza. Então, aqui, ó. Aqui é o nível de significância, né? 5%. Beleza. O que é esse beta? Esse beta é o 1 menos o poder. Tá? Então, na verdade, assim, quando a gente coloca que tem um poder de 80%, você tem um erro de 20%. Isso aqui é o inverso do poder. Tá? Aqui, inverso do poder. Então, se o poder é 80%, aqui vai ser 20%. Tá? Em alguns programas eles colocam invertido e tá tudo bem. Aí, vamos imaginar aqui que você está avaliando sobrevida, né? Então, seu desfecho, seu Y, é a sobrevida, sim ou não. Sobrevida, sim ou não. Tá? O que é esse 0,3 e 0,7? É a proporção de sobrevida num grupo e no outro. E se você somar os dois, dá 1. Né? Então, na verdade, ele só coloca um deles. Né? Então, aqui é a proporção de sobrevida no grupo exposto. Proporção de sobrevida no exposto. Né? E aqui é o hazard, o hazard entre o grupo exposto e o não exposto. Isso você tira da literatura. Tá? Então, isso aqui é o hazard ratio entre exposto e não exposto. Entre quem fez uma cirurgia ou não, quem tomou um remédio ou não. Né? Isso aqui sai da literatura. Da literatura. Então, colocando esses dados aqui, ele vai dar um certo número de eventos que tem que acontecer. Você usa isso para colocar aqui. Então, ó, olhando aqui no site, cadê? Olhando aqui no site, ó, eu venho aqui, coloco 5%, 20% de poder, né? Vamos imaginar que eu tenho um certo grupo de pessoas que 70%, 60% delas sobrevive. Tá? No meu período de observação delas, lembra da Kaplan-Meier? Entre o começo e o final, sobreviveu 60%. Eu coloco aqui. Aí eu aperto calcular evento, 0,604, para esse grau de hazard ratio, né, de sobrevida, né, ele calcula aqui, eu preciso de 200 eventos. Tem que acontecer 200 eventos. Aí eu pego esses 200 eventos, ele já colocou aqui embaixo, ó, 200. Ele já marcou aqui. Quando eu aperto lá em cima, ele já marca aqui embaixo. Tá? Agora a gente tem que saber o que são esses caras aqui. De baixo. Então, o que são eles? O que é esse baseline rate event? Esse baseline rate event seria a sobrevida no não exposto. Sobrevida no grupo não exposto. Não exposto. Tá? Você tem que procurar na literatura esse valor. Então, eu sei que isso aqui, ó, 30%, é a sobrevida no exposto. Aqui eu tenho que colocar a sobrevida no não exposto. Não necessariamente dá 100%. Tá? Isso aqui, ó, a mediana da sobrevida no grupo 0. Então, isso aqui é uma variável de tempo. Isso aqui seria a mediana da sobrevida no grupo não exposto. No grupo não exposto. Então, por exemplo, imagina que eu observo pacientes por um ano. Por um ano, tá? Em média, o grupo não exposto sobreviveu quanto tempo? Em média, né? E aí, o que seria a mediana? A mediana seria o ponto no tempo
o ponto no tempo onde 50% da amostra está viva. Ou morreu, né? Tanto faz. 50% da amostra está viva. Tá? Você tem que ver lá na Kaplan-Meier, né? O ponto que 50% da sua amostra não exposta está viva. É ali. Isso é a mediana da sobrevida do tempo. Tá? E o censoring rate diz respeito aos dados censurados, são as perdas. Então isso aqui é a proporção de perdas. Proporção de perdas. Quantos dados perdidos você tem? Lembra na Kaplan-Meier que às vezes tem um evento e tem a perda, tá? É a proporção de perdas. Aqui é 30% de perdas. Às vezes pode ser mais ou menos, tá? E esse FU qual foi o tempo total de segmento? Então aqui, se é 2, seria 2 anos, ou 2 meses. Aí é na unidade de tempo qualquer que você tem, tá? Então aqui seria o tempo total de segmento. Tempo total de segmento. Qual é o tamanho do eixo X da sua Kaplan-Meier? Tempo total de segmento, tá? Então aqui no caso as pessoas foram seguidas por 2 anos, né? As pessoas foram seguidas por 2 anos. Você pode trocar isso. E, em geral, o grupo não exposto sobreviveu 1,98 ano, né? Comparado com isso, sobreviveu quase o tempo todo, tá? E dado esses 200 eventos que você calculou antes, que é baseado na prevalência na mortalidade, na sobrevida do grupo exposto, aqui são os dados dos não expostos. Você coloca aqui. E aí, se você clica em calcular, ele vai gerar aqui, ó. O grupo 1 tem que ter 365 pessoas, o grupo 0, 243. Então, um total dá 600 pessoas, tá? Análise de sobrevida, em geral, dá N grande. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um evento mais prevalente, colocar 80%. 80% que é um evento comum, né? Ó, precisa de 300 eventos, é um evento comum. Se eu apertar aqui a mesma coisa, ó, o N aumenta mais ainda. Então, eventos que têm muita mortalidade, quando o evento tem muita mortalidade, o N vai caindo rápido. Você vai perdendo o N. Então, você precisa de cada vez mais pessoas para completar, tá? Se você tem evento raro, aqui, raro, assim, poucas pessoas morrem, se colocar 20% só, 20% das pessoas morrem. Então, muitas sobrevivem até o final. Como muitas sobrevivem, o poder da amostra se mantém até o final. Essa é a característica da sobrevida. Você coloca o 20%, ó. Não, o N continua alto porque eu tenho muitos eventos de vida. O ideal é quando é 50%, eu acho. Quando eu coloco meio, metade sobrevive, metade não, acho que é o melhor. Ah, não, falta calcular aqui. Aqui o N cai, tá vendo? Ó? O N cai. Se eu colocar 80%, ou seja, 80% de morte, quer dizer que 80% de morte quer dizer que tem pouco dado no final. Se eu aperto aqui, o N aumenta. Isso. Se eu coloco 20% de morte, quer dizer que 80% sobrevive. Então você vai ter um N maior no final. São 300 eventos, clico aqui. O N dá uma caída mesmo. Tá? O N dá uma caída. É isso aí. Por exemplo, se eu aumentar aqui o tempo de observação, em vez de olhar 2 anos, vou olhar 5 anos. Né? Ó, o N cai um pouco também, se você observa mais tempo. Se a sobrevida do grupo 0 diminui, se eu coloco só 1, por exemplo, ó, cai mais ainda. Né? Se a sobrevida do grupo não exposto cai, quer dizer que a do outro está aumentando. Também, isso aqui tem como calcular. Então, todas essas são meditações que você tem que ter no momento de calcular a análise aqui, o seu tamanho de amostra, para a análise de sobrevida. Tá? Tudo bem, gente? Então esse site, ó, ele calcula a análise de sobrevida, não tem no GPower, mas dá para calcular com esse site tranquilamente, tá bom? Só meditações sobre isso. Beleza, gente? Sobreviveram aqui os 2 conceitos, propensity score e cálculo de amostra, tá? O que veremos na nossa próxima aula? Que eu não lembro se é a última. Eu acho que não. Deixa eu só olhar aqui. Vou olhar na agenda rapidamente. 27 é hoje. Temos aula segunda. Segunda, sexta a gente vai ter dia 30, dia 6, dia 2, dia 6 e dia 9. Dia 9 é a última aula. Então a gente tem mais 3, né? Dia 2, dia 6 e dia 9, tá? Então tem mais 3. Então semana que vem tem a última lista, né? Que é referente à semana que vem. E é isso aí, tá? A gente só tem mais uma lista que vai ser liberada na segunda, tá? Então vimos cálculo de amostra, vimos propensity score, muito legal.
Na aula que vem, vou falar sobre os DAGs, tá? Então eu vou voltar lá na discussão sobre PF-análise, aquela coisa toda, e eu vou explicar a lógica dos testes de causalidade, tá? Pergunta do Gustavo. O N de 111 do outro exemplo, essas pessoas seriam divididas nos 3 grupos. Então, o ideal aqui, né, do 111, o ideal seria ser uma divisão igual, tá? O software considera uma divisão igual dos grupos, tá? Pode ter uma pequena diferençazinha, mas não pode ser muito grande, tá bom? O que o Gpower calcula é um N igual entre os grupos, assim, por default, tá bom? Isso você tem que considerar. Mas você pode pôr uma diferençazinha, mas não pode ser muito grande. O tamanho de diferença entre os grupos tem no vídeo que eu coloquei, nessa playlist que eu coloquei, que está um pouquinho mais acima aqui, do YouTube, tem o vídeo com a aula de cálculo de amostra. Ali tem uma explicação sobre quanto que pode ser desbalanceado os grupos, tá? É em torno de 10%. Se um grupo for 10%, até 10% maior que o outro, dá certo, tá? Se o desbalanceamento for maior que 10%, aí começa a dar a diferença, tá bom? Aí você tem que fazer... Isso, o comentário da Natália é importante. Você pode aumentar para que ficasse divisível por 3. Sim, tá? É que 111 é divisível por 3, né? Porque a 111 é divisível por 3, sim. Porque se você soma 1 mais 1 mais 1 dá 3, isso é divisível por 3, tá? Então 111 é divisível por 3, sim. Tá bom? Ensino médio, conhecimentos de ensino médio. Como é que você sabe que o número é divisível por 3? Se a soma dos algarismos é divisível por 3, dá para saber, tá? Recordar a viver é sempre importante, tá bom? Mas o seu comentário é importante. Caso o N não dê divisível, você coloca 1 a mais, 1 a menos em cada um, tá tudo certo, tá? Tudo bem, Gustavo? Fez sentido? Tá bom? Recomendo, então, se você tem essa dúvida, dá uma olhada na playlist que eu coloquei em cima. Tem a aula de cálculo de amostra e tem um exemplo exatamente para N's desbalanceados, tá bom? Mas o Gpower, em geral, ele calcula para N's iguais, tá bom? Esse é o cálculo que ele faz. Tudo bem, gente? Então, ó, vimos coisas legais hoje, bem úteis, tá? O Propensity Score e o cálculo de amostra. Na aula que vem voltaremos com os DAGs, tá? Vou mostrar como eles funcionam e a gente vai falar um pouquinho melhor agora sobre estudos de causalidade, né? Você não esperava que nesse curso a gente fosse chegar em coisas tão abstratas, não é verdade? Fomos longe, né? Daí a importância do curso de verão, porque ele é mais condensado para que durante o semestre você decante, né, os conteúdos que a gente vai apresentando aqui, tá? Então, obrigado mais uma vez pela paciência e atenção de todos e a gente se vê na semana que vem. Obrigado e até mais, gente.